Quando eu falo isso também, irmão Divaldo, eu me lembro de um outro episódio que aconteceu comigo também, que eu estava fazendo propósito de oração juntamente com um servo de Deus, e nessa época que nós estávamos fazendo esse propósito de oração, era na casa de uma senhora, né? Então nós estávamos indo todo dia à noite orar nessa casa, e era uma época de inverno, né? Uma época muito chuvosa, estava aquela garoinha muito fininha e muito frio, e eu lembro que nós estávamos todo dia indo lá, eu mais esse irmão, né? E lá também tinha mais um pessoal que estava no propósito de oração, e nós estávamos fazendo o propósito de oração na casa daquela irmã. E na hora de voltar, como a gente morava num sentido oposto, então na hora de voltar, voltava somente eu, juntamente com esse irmão, nós voltávamos. E eu lembro que dos dias que nós estávamos voltando da oração, era 11 e pouca, nós estávamos passando por uma avenida principal, e naquela avenida que nós estávamos passando, havia um bairro novo do lado esquerdo, e aquele bairro novo do lado esquerdo era um bairro de rua de terra, sabe? Era um bairro novo. E quando nós estava passando ali, o irmão que estava comigo, ele olhou para aquele bairro novo, e lá em cima, quase no final do bairro, tinha uma luz de uma casa que estava piscando. E aí o irmão olhou para mim e falou assim, irmão, Deus falou comigo aqui agora. Eu falei, Deus falou com você? Ele falou, olha ali em cima naquele bairro. Quando eu olhei à esquerda, lá no final do bairro, tinha uma luz que estava piscando. Ele falou, tá vendo aquela luz que está piscando? Então, o Espírito Santo falou que a gente precisa ir naquela casa agora. Você pensa, irmão, umas 11 e pouca da noite, frio, garoando, a gente já estava meio molhado por causa da garoa fina, nós estávamos no meio do caminho voltando para casa, vindo da oração, e o irmão falou para mim que o Espírito Santo falou que era para ele subir naquela casa que estava piscando. E eu falei, irmão, você tem certeza que é o Espírito Santo? Ele falou, não, irmão, tenho certeza, é o Espírito Santo. O que eu fiz? Eu falei, amém, então nós vamos subir lá. Aí a gente subiu, irmão, pensa, irmão, rua de terra, choveu, estava um barro terrível, e a gente fomos subindo. Quando chegamos lá, naquela casa que a luz estava piscando, a gente bateu palma. Era uma casa bem simples assim, né? Tinha uma porteirinha, uma casa bem simples, e de repente uma irmã abre a porta. Quando aquela irmã abre a porta, e ela vê a gente ali, ela começa a se emocionar. E no momento que ela começa a se emocionar, ela falou, peraí que os irmãos vão entrar. E a gente sem entender nada, porque o Espírito Santo só falou para o irmão, vocês precisam ir lá naquela casa agora. A gente só obedeceu a voz do Espírito Santo. E aquela irmã foi lá e depois de alguns minutos abriu a porta e colocou a gente para dentro e falou, olha, irmãos, a gente só não pode fazer muito barulho porque meu esposo está dormindo, meus filhos estão dormindo, mas os irmãos não precisam falar nada, que eu já sei o porquê que Deus mandou vocês aqui. Ela contou a história. Ela falou que naquele dia, naquela noite, ela estava no culto da igreja dela, e no meio do culto o Espírito Santo usou ela, né? Usou ela no meio do culto em profecia para falar com a igreja, e estava repreendendo a igreja, estava falando que Deus estava cobrando um conserto da igreja. No momento que ela estava profetizando que o Espírito Santo estava usando ela, falando que Deus estava cobrando um conserto da igreja, ela disse que o pastor da igreja se levantou do altar e foi lá e repreendeu ela e falou para ela que ela estava falando na carne e que não era Deus que estava usando ela. E ali ela foi envergonhada perante a igreja, ela sentou no banco dela, começou a chorar, ficou triste, né? E ali ela fez uma oração, falou, Senhor, se não foi o Senhor que me usou nessa noite para entregar esse recado para a igreja, se não foi o Senhor que me usou, a partir de amanhã eu não sou mais crente, a partir de amanhã eu não vou te servir mais. Agora, se foi o Senhor que me usou para entregar esta mensagem para a igreja, hoje, antes da meia-noite, o Senhor vai enviar os seus anjos lá na minha casa para provar que foi o Senhor que mandou eu entregar o recado para a igreja. Irmãos, quando ela falou isso, nós olhamos para o relógio, faltava 5 minutos
para a meia-noite. Faltava 5 minutos para a meia-noite. Então ali eu entendi, irmãos, que o Espírito Santo, ele muda roteiro, irmão Divaldo. Muda. Então, você imagina, se o Espírito Santo não falasse com aquela irmã, que realmente foi ele, foi Deus que mandou ela entregar aquele recado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não falasse com ela, no dia seguinte ela ia se desviar, pela vergonha e a humilhação que ela passou na igreja. Então o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma toda especial, irmão.